Fala pessoal, Bruno aqui. Eu vou te explicar o que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia e na Rússia e como é que isso vai interferir diretamente no governo brasileiro e nas eleições de 2026. Curte esse vídeo aqui e comenta lá no final do vídeo se você acha que isso aqui tem sentido ou não. O que está acontecendo? A gente sabe dessa guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia e a Ucrânia. Quando começou essa guerra, os Estados Unidos deu uma sanção, né? Ele bloqueou vários bens da Rússia, eles travaram tudo. Teve gente que não tinha nada a ver com isso, que era russo, morava em outros lugares, que perdeu dinheiro, perdeu alguns bens. Teve até bilionário russo que teve o navio travado, né, bloqueado lá. E isso foi um golpe na Rússia, foi um golpe forte de início. Depois, a Rússia, como tinha se preparado, tinha um estoque muito grande de ouro e um grande estoque de petróleo e minerais. E além de estoque, ela produz isso, né? Produz bastante. Ela não produz tanto ouro, mas ela já tinha estoque, estava com os maiores estoques do mundo e o maior estoque da época, né? Da vida toda da Rússia. Então eles já estavam se preparando. A Rússia conseguiu, né, valorizar sua moeda depois, ela conseguiu ter os negócios que foram impedidos de funcionar lá com as mesmas estruturas, mas com nomes diferentes, né? Empresas, tinha McDonald's, virou outra, no mesmo local, mesmo tipo de comida, mas virou outra lanchonete, e isso foi com tudo, né? Então você imagina quanta empresa tem lá. Mas o principal não foi isso. O principal foi que os Estados Unidos impediu a Rússia de usar o SWIFT para poder fazer pagamento e tudo mais. Então meio que baniu a Rússia do dólar. E todo mundo, ainda mais as pessoas, né, que apoiam, e os países que apoiam o BRICS, e no moeda do BRICS, falaram que agora é derrocada do dólar, e agora ninguém mais confia no dólar, agora o dólar vai cair, vai quebrar, que foi um erro. E o que está acontecendo? A Rússia foi, né, se aproximou mais para o lado da China. A China deixou a Rússia usar seus métodos de pagamento, tanto para a China quanto para outros países. Então isso afastou a circulação de muito dinheiro, né, que circula no SWIFT é o dólar, então o rublo foi para outro lugar e não no SWIFT. E a gente já viu várias vezes, tem vários canais também que falam alguns pontos desses, mas eu não vi ninguém ainda ligar isso. Tem um documentário que é sobre os espiões americanos, espiões e assassinos econômicos, né? Eles vão para os outros países, se infiltram ali no governo e ajudam a quebrar o país, ou ajudam de alguma forma, ele trabalha na direção de fortalecer o país de onde ele veio, no caso, os Estados Unidos. E a Ucrânia, na época da União Soviética, foi território russo, então ela tinha passagem de muitos dutos de gás para a Europa. E a gente viu, a Europa né, o gás está subindo cada vez mais, teve aquela explosão no Nord Stream, e a gente tem que entender quem que é beneficiado com tudo isso. A Rússia ficava usando o gás e esses dutos como ameaça, né, como forma de manipulação. Se tiver esse tipo de votação em tal país, eu não vou mais conseguir vender. Se for para esse outro lado, eu não vou mais conseguir atender de tal forma. Então ele conseguia manipular as coisas. E aqui eu não estou nem comentando o lado em relação a país, mas em relação a moedas. Tinha gente que parece que até estava torcendo, porque o dólar quebra, o dólar vai quebrar, agora vai cair. E aí o que aconteceu nos últimos dias? Venceu um contrato da Ucrânia de ser passagem do gás russo para a Europa. A Europa tem a Alemanha, que
é indústria pura e consome muita energia, e todos os outros países, são países que ainda mais em época de frio consomem muita energia, não são tão industrializados como a Alemanha, mas têm indústrias, é uma população muito densa e que usa muita energia para todo tipo de coisa, inclusive para se transportar de um lado para o outro. E uma grande fonte de energia é o gás, né, para produzir a energia elétrica. E a Ucrânia tinha esse contrato que estava em vigor há mais de 60 anos. E por que a Rússia, mesmo em guerra com a Rússia, tinha esse gás, tinha esse contrato de passagem e estava deixando passar? Porque é interesse dela deixar passar esse gás lá, porque ela ganha dinheiro. Só que ela impedindo essa passagem de gás agora, que quando vencer um contrato, ela não está descumprindo contrato nenhum, e ela já bloqueou isso, mas em contrapartida, do nada, começou a chegar gás de outros países lá. Começou a chegar gás de várias formas. E o país que mais está vendendo gás agora, a partir de agora, para a Europa, pasmem, os Estados Unidos. E como que os Estados Unidos vai receber? Em dólar, obviamente. Agora você imagina, todos aqueles países, aquela população gigante, que consome muita energia, que consome muito gás para todo tipo de coisa, que consumia mais de 70% única e exclusivamente da Rússia, vai começar a consumir de outros países, mas principalmente de quem consegue atender ela, que é os Estados Unidos. Isso vai fortalecer ou enfraquecer o dólar, que vai ser usado para obrigatoriamente ser pago em dólar para os Estados Unidos? É óbvio que vai fortalecer. E aí o que eu estou linkando isso com o Brasil? Você lembra que alguns dias atrás, quando o Trump foi eleito e começou a rodar o mundo e ter discurso e tudo mais, a notícia dele começou a circular no mundo todo, as coisas que ele fala, o direcionamento que ele vai ter. Ele falou que quem fosse atacar o dólar, quem quisesse atacar o dólar de alguma forma, ia, não lembro a palavra exata, mas que ia se ver com ele, que ia se ver com os Estados Unidos. E aí o que os russos fizeram? Já de início falaram, não, quem deu essa ideia aí foi o Brasil, foi o Lula que deu essa ideia de criar moeda. Foi a gente não, a gente é do BRICS, mas quem deu essa ideia foi o Lula. E o que eu expliquei? Tudo que acabou de acontecer, de países fazendo um monte de tipo de coisa que afetava os Estados Unidos, porque essa guerra não é Ucrânia e Rússia, essa guerra é Estados Unidos e OTAN e Rússia e China, correto? E os Estados Unidos muitas vezes age calado, igual algumas vezes a China também age calado, mas no caso dos Estados Unidos. O ditador russo, sírio, que era apoiado pela Rússia, caiu, né, depois de gerações, décadas e décadas no poder, a família inteira no poder, por muito tempo, caiu em poucos dias, rápido. E quem teve que se retirar? Teve vários vídeos, os russos se retirando com tanques, com carros blindados, e quem que estava entrando para dar apoio e suporte? Os americanos. O que você acha que vai acontecer em 2025 e 2026, quando a população começar a se mexer contra o governo, pela inflação, pelos gastos desenfreados, por essa loucura que está acontecendo no país, pela taxa de juros cada vez mais alta, pelo dólar subindo cada vez mais, o que faz a inflação também subir? Imagina, se na época da Dilma todo mundo falava que os Estados Unidos tinha ajudado, imagina agora. E é isso que eu estou falando. O governo está na mira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na época que era direcionado pelo Biden, quando teve as eleições, mandou o chefe da CIA, e talvez o governo brasileiro não esteja trabalhando de acordo com quem apoiou ele. Exatamente o que eu falei em outro vídeo, que vários grandes empresários no Brasil, na minha visão,
sem noçãozice, burrice, apoiaram o governo, o atual governo. Imagino que com uma forte vontade de ter algum benefício, alguma facilidade, e o que não está tendo. Então todo mundo está saindo do governo, eu desisti, o Brasil agora já era. Todo mundo falava isso lá atrás e eles apoiaram. Inclusive com dinheiro. Foram alguns milhões investidos na campanha, apoiando, porque é o Lula, porque agora vai para frente, que o Brasil vai desenvolver. E está indo pro buraco. Então, imagina o que vai acontecer quando o governo atual começar a se balançar na cadeira. Igual a Dilma começou a se balançar na cadeira. Sendo que agora, né, ele tentou, ele apoiou, e segundo a Rússia, ele que deu a ideia de criar uma nova moeda para bater de frente com o dólar. Comenta aqui, o que você acha que vai acontecer a partir de agora?